Bem-vindos ao podcast Filho Feiticeira. Para quem não conhece, meu nome é Karen Pacheco, eu estou na Insta como @euKarenPacheco, @Filho Feiticeira. A minha badia de praia, filho de mãe cubana, mãe de Santo Antônio, carioca de alma e mãe de 2 gatas. Nós estamos ali para falar de assuntos que tinham tabu na nossa sociedade cabo-verdiana, tudo que envolve raça, gênero, sexualidade, classe, sentimentos, relacionamentos e alguns fofoquinhas pessoais. E nós ficamos ali para mais um episódio. Hello, minhas meninas, quanto tempo? Semana passada nunca consegui postar episódio ali por motivos de vida está corrido. Está corrido, final de ano, nunca sabe panhos, mas palavra ali está uma loucura. Acho que para tudo alguém, né? Está naquela energia, né, de tem que fazer teu coisa, entrega teu coisa, enfim. E minhas vezes, a hora que ainda tem teu coisa para entrega, ainda fica teu ansiosa. Então, crise de ansiedade e tal, não faz assim, hoje, nunca se tá conseguir gravar simplesmente. Então, pronto, já deixa para a semana. Então, tá espera amanhã está tudo direito, amanhã está direito. Acaba de sair de uma reunião a bocado, né, de um feito de trabalho. Super estressante. Enfim, arma tranca com o cliente, então naquelas horas ela tá pensa, bom, foca, fazer buscosa. Propriamente super animado para gravar esse episódio ali, embora não se tá passar raiva a bocado. Bom, meninas, para quem que tá seguindo lá na Insta, eu sigo @euKarenPacheco, @Filho Feiticeira. Na tudo dois perfil lá, né, posta mas você tá criando outras histórias ali para podcast, para fazer tipo um quadro. Então, tipo assim, ai, cara, enquanto isso tal coisa comigo, sei lá, preconceito, palpites e tal, para mocar uma coisa mais sábia que podia palpitar com a vida de alguém. Delícia. Obviamente, quem sabe preserva a história de tudo alguém, né? Nome e enfim, ninguém gata ficar sabe. E assim, meninas, cominhas pode ficar super à vontade para morar 8 horas mesmo, tenta esquecer que é história, né? Então, assim, na quesito confiança, fica super tranquilo com relação a isso. Você imagina, sabe, que ele é um podcast independente. Que ela significa cozer, significa manca tá lucra absolutamente na área com que ele hoje, não tá espera um dia que ele também muda, ainda é mim que tá grava, mim que tá edita, mim que tá feito coisa, divulgação, né, na rede social e tudo mais, para tudo que ele tá dando teu trabalho e ainda espera um dia, não tá conseguir pôr alguém para editar vídeo, pessoas para cuidar daquela parte de rede social, mas entretanto, por enquanto, que ele ainda é possível, então a Karen quer contribuir de alguma forma, é um podcast que gosta de ouvir, mas pode, sei lá, ajuda com quantia mínimo ali, qualquer coisa, sempre ajuda, sempre bem-vindo. É uma forma de apoiar esse projeto ali, de contínua, de PIP contínua também para frente. Então, para quem quiser, então, Wise, chave de Wise ali na descrição, é pmonteiro.karen@gmail.com. Então, Wise tem Pix, né, para quem está ali no Brasil. Toda ajuda é super bem-vindo. Meninas, só um adendo ali, como já está depois de trabalho, aquele horário que a pessoa está volta para casa, enfim, então pode ser que tenha um bocadinho de barulho de buzina de carro, enfim, então nós não tá pedindo ali para nós compreensão, não tá espera, mas tá sendo o mínimo possível. Bom, para quem está animado para falar hoje, bem fala de cozer, só fazer publi de Nivea? Não. Inclusive gostaria, mas hoje nós sabemos trazer esse assunto que é red flag. Já dura quem sabe fala dele na formato vídeo, né, acho que vira e mexe ainda fala nas stories e tal, e eles perguntavam a mim, não caixinha de pergunta, então assim, Karen, coisa que é red flag nada mais é, né, tradução literária, né, para português é bandeira vermelha. Bandeira vermelha é um sinal de alerta, né, perigo. E aquele perigo que normalmente é por si lá na frente, que você está com alguém, mas às vezes não está dando, mas nunca está hoje, então não está dando uma nozeia daltônica. Divide aquele tema ali na 2 partes. Divide ele naqueles red flag, que é bem grave, que é gritante, de verdade, tá, chama assim, boa que ela sai bucori, para pode pôr na situação de violência, enfim, daí para pior. Então, mas tem coisas que não tem que ficar teu alerta nele, para não ser para no core, e aquela outra parte que poi, que divide, né, é de que as lista de coisas, mata escreve ali, mas talvez pode bata passando outros para a cabeça. De que as red flag um bocadinho mais sutil, ou talvez que a red flag para mim, que pode ser para bom, ok? Para mim também mas tem aquele coisa que é buspia, coisa que você está procurando na vida, e talvez se você está bem para um caminho, que alguém está bem para o caminho contrário, pronto, já nos cata motor aquele match, mas também quer saber que se ela está se necessariamente um red flag. Então, se você está com alguém, né,
Meninas, minhas experiências que eu trazi ali e minhas vivências, né? Então, a mim é uma mulher cis hétero, então quer dizer, manter relaciona com homens, né? Então, nunca pode falar com relação mas aí se você mulher assim também e tal, cada quem leva para ser realidade, né? Obviamente que a hora que a gente faz aquele recorte, né, de tipo de relação que nós mulheres não tá vivencia num relacionamento hétero, é diferente de relação que homens vivencia com relação à mulher. Então, talvez, para mais que eu leve aquela lista lá, se é um homem que está bem, para mais que eu leve aquela lista lá, talvez é que está fazendo tanto sentido, mas também faz para nós. Enfim, né? Aquele grande parênteses ali. Então, coisa que me põe ali, né? Que as red flags graves, que as boas, já sei o core, homem que fala alto com o bo, grita do nada. Tempos depois pode vir um monarosto, um pincha. E, assim, até mesmo violência verbal, ninguém merece. Nós temos que ter respeito ao companheiro, então a minha homem tem que estar gritando comigo. Homem controlador. Controla a roupa, para modo que crepo porque ele sai ali, controla com quem é que botar papel qual, quem é que os amigos, controla até mesmo, sei lá, tem alguém que está chegando a nível de controle de buca por estar com a família, buca por estar com ninguém de boa. Nunca vive aquela, graças a Deus. Mas existe. Então, assim, e que as coisas lá, começa normalmente de coisas pequenote. Para quem que tá acompanhando a Insta, né, esse fim de semana passa, ouve podcast Não Inviabilize, aí este é um quadro que chama Picolé de Limão. E é justamente para aquele quadro lá que fica tio cismário e trazendo histórias para ali, né. Vamos, às vezes, não tá ouvindo, tem conselhos de Bela também que ministra manda história, e aí da palpite e tudo mais. E aí, na única história lá, nunca você lembra qual que foi nome de episódio? Acho que é Divino, que era nome de sogro de que menina que você tá contar. Então recomendo a nós ouvir esse podcast, é muito bom. E aquele episódio é muito interessante, é um caso de violência doméstica, então se é algo que tá no gatilho, acabou ouve. Menina lá tá conta, mó que tudo coisa acontece, mó que no início era mil maravilhas, mas nunca teve nenhum problema nesse relacionamento e tal. Só que na medida que ela bate conta, sempre tem alguma coisa assim. Daí vai fazer tal coisa, mas começa a estar controlando, tipo, de acabar visitando a família. E a menina é culpada por esse, não? Claro que não. Culpa é de quem que faz, culpa nunca é de vítima. Mas não tem que estar a forma de não preservar nossa cabeça de alguma situação. Então, de identificar aquela situação lá e pensa que ele pode pôr um perigo. Mas, infelizmente, aquele outro lado, que a Sabate tem uma compreensão, um bom senso de flexível, sem coisa, não tá sabendo violenta em a mulher, né? Mas infelizmente é que naquele mundo lá que não tá vivo, então não tem que arranjar a forma de estar em alerta, de perceber sinais, o que é chato pra caralho também. Daí fica até pensa, né? Mas que coisa estava aparecendo de forma pequenote, né? Para quem está de fora é sempre mais fácil hoje também tem aquele ponto lá, e mesmo você tá falando, não tinha uma relação normal, ele era super, né, não dava super direito e tal, e aí me fica assim, né, com aquele ponto de interrogação na minha cabeça, e tipo, meninas, não, para modi, é que eu pensei com o shortinho, é que eu pensei com o saio, não sei o que existe isso, que existe. Então lembro uma vez, um namorado de meu, estava incomodado para modi, não sei se com um shortinho super curto, e aí era para babar um chopar, né? E está junto comigo. Mas independente se está, se está, aquela que tá fores. Cara, e aí, nunca que ela tenha acontecido. Aí a gente chega e fala assim, mas esse cara hoje, tipo assim, deixa ele claro, mas mim que essa trava aquele short, para moer, que tem hipótese. Coisa, é até bufando assim, cara, já foi um curte mais que look 1, look 2, se me pediu opinião, né? Aí mim tá decide. Isso mas alguém já sabe, então pedir opinião na filme para cá para fazer que ai, menina, estou odiando por isso, sorry. Mas agora, para moda de boate, é uma só curto demais e está incomodado, tipo, ficou com o rosto ruim. Aí, um bem chega nele e fala, olha, você sabe melhor, você ficou com o rosto assim, mas você faz, para moda, eu, minha caçatrão. E para acabar dar uma de brabíssima e tal, então lembra até mandar fala, ai, nossa, que vergonha, fala, hoje a minha amiga também usa shortinho assim, cara, relaxa, é normal e tal. Na minha defesa, era mais nova, quem tinha 20 e pouco anos. Mas, assim, quer dizer, né, tipo, relaxa, está tudo direito e tal, mas, tipo, um catrã. A mim nunca faz aquilo, nunca faz aquilo para ninguém. Minha educado, sim. Minha mãe comprava minhas roupas curto. Minha pai, alguma vez que ela gosta, e tive que aceitar, e é isso.
Para mora Europa que tá definindo nada. Se você tá sentindo inseguro, né? Para mora, sei lá, você tá bonita, para manhã shorts curto, para mora rapaça vai ficar toda em cadeira na rua e tal, filho, tem que trabalhar que ela na boa e que ela não tem um fala um bocadinho mais na frente, né? Que é a única red flag que impõe. Então, beleza. Homem ciumento, meninas, desemola, canhas normaliza ciúmes. Ai, para mora ciúmes é romântico, para mora aí quer dizer me gosta de boi tal. A minha Karen nunca gosta nem de ciúmes básicos, nunca gosta de drama, nunca gosta que cena ela de ai, para mostrar shortinho não sei o quê, então só com ciúmes para mostrar lança, bem sei com um amigo de meu, aí a pessoa já fica com o rosto puxar para os ciúmes. Para mora ciúmes, não tá normalizando, e tá começa de coisa pequenote, mas meu caro, nunca por ser com ninguém, nunca por falar com ninguém, nunca por pôr foto, nunca se coisa no Instagram, para mora homem, você tá querendo controlar. Então, na verdade, é um X coisa que está tudo relacionado, você entende? Controle com ciúmes tá assim, claro. Ah, Karen, mas aí de mim é normal. Mas é normal, para mim também tá cheio de ciúmes. Não concorda assim, mas nós tudo não tá cheio de ciúmes. Ah, é ser humano, ai, não tá cheio de assim, beleza. Mas coisa que tá fazendo com os ciúmes que estão, você entende? É uma coisa que você tá trabalhando nele, é uma coisa que, sei lá, põe pena terapia, desabafa com algum alguém. De onde que aquele ciúmes lá está bem? Ah, para morrer alguém, tá ficando provoca e tal. Então, né, no caso nisso, tá para mulher, se tipo, bom moça tá para com fulano de tal, com Beltrano e tal, não sei o quê. Se é um alguém que te deixou insegura, se é um alguém que te deixou confiante naquela relação, bucacha, mas de repente é uma relação que vale a pena, mintacha, é um preço muito caro para ter um relacionamento que tá confia naquele alguém. É um alguém que não estaria tá lá do lado, não sabe fazer coisa mais íntima possível. Troca mais íntimo possível, sexual, de vida, de tudo coisa. E buca tá confiando nele, para que custa nele? Cara, mas acabou que fama que tá para confiar 100% no homem, mas rapara uma coisa aí. E um cara confia 100% a ponto de entrega em a vida, não tá acreditando nele, de hoje ficharam, alguém é idiota. Outra coisa é buca de um minuto, tipo, você cheio de ciúmes para morrer por pé na rua. Você tem que entender para morrer. Ou problemas estão nas relações que tem confiança, ou problemas estão na boca que uma pessoa te ciumento. Só que na caso de mulher, coisa que tá acontece. Às vezes não tá falando assim, a nós homens, nós tá reclamando de mulher, né, de tipo, nós é ciumenta, pô, nós é muito louca, nós também, nós trazem cansar no cabeça e tal. A nós, médio que não tem de nós matando. E que ele é uma coisa que você inventa na minha cabeça agora, se lê, né, eu sabe. A taxa de feminicídio só aumenta, então assim, às vezes naquele romantiza, aqueles ciúmes, pra mãe namorar, então fica com ciúmes, ou até mesmo de, chamei provocante, pra ficar com ciúminho e tal, não, pra morrer ciúme é demonstração de amor. Cara, nós é que adolescente, e mesmo se for adolescente, que você tá bem, acabou normaliza esse tipo de coisa ali, para mãe tá começando uma coisa pequenote e é por aí para uma coisa grande, você entende? De torna uma relação completamente tóxica e de você tá relacionando com alguém que é ciumento, controlador e tal, não sei o quê. Me também nunca tive de convívio com alguém assim para morrer, nem por filho que tá nem bate. Então, a mim normalmente a hora que alguém tá tenta controlando, tá bate de frente do tipo, o cara tá controlando e tal, não sei o que, então assim, não sabe matar companheiro não um dia, você entende? Então, nunca chega de atrair para homem assim, embora tinha vez não tá falando, ainda a gente falta de fulano, fica com ciúmes. Cara, botam N formas de demonstrar alguém amor, demonstra tá fazendo questões na vida, de participa, de bucrepa estar presente no momento mais importante, sem ser ciúmes, você entende? E ainda naquela coisa de red flag, mais gritante, né, mais grave, pouco também violência física. E na verdade, aquela hora que o fulano ele fala alto e tal, ou seja, qualquer tipo de violência. Nunca gosta de homem briguento. Homem que tá assim na rua, que qualquer coisa já acaba na confusão, sem nada de natural alguém. Tá briga, tá dá soco na parede, dá soco na mesa, fulha coisas, quebra coisas, não tá detesta alguém assim, não tá detesta, de verdade. Então tá, chama alguém que é violento, nunca deve relacionar com isso. Nunca gosta, de verdade, meninas, nunca gosta nem sair com alguém, faz assim, é amigo, é amiga, mas tá toda hora na confusão, toda hora na guerra, tipo... Até uma piada. Esse rapaz está na discoteca que um homem espelha ser mulher de credade. Ou então, que alguém tá arma de qual sinal. Você entende? Que alguém está nessa migrochar, já cresce na confusão. Não tá detesta. Vamos assim. Coisa que sabe garantir uma mamocária que me que buta perda de cabeça. Bom, alguém que buta controla as emoções. Buta tava dade na mim. Nós é que
nós é que selvagem passa na guerra. Tá para resolver boca a boca, não tá resolve. A não ser que é uma situação de, sei lá, racismo que não dá mais parar de próprio. Ou sei lá, alguém assediou uma mulher, ou fazer alguma coisa assim. Agora, caso contrário, alguém sai na muita confusão, isso não fala, que essa coisa de pump, de dar soco na mesa, dar soco na parede, de que aguenta, não sei o que. Violento demais. Meninas, qualquer sinal de violência, sai. Karen, arma pinchão, Karen, não como na rosto, Karen, isso, Karen, sai. Denuncia. Se põe mão na boa, denuncia. Então, assim, sinal assim, beijo, tchau. Ah, mas ele é super bonito, ai, mas tem boa vida, mas tem isso, tem aquilo. É um preço muito caro e você tá contenta com muito pouco. E goste, né? Que é que flora, que é red flag mais grave. Acho que eu só fazer um post na Insta. Fala alto ou grita, né? Violência verbal. Homem controlador, que quer controlar as roupas, alguém botar sair com ela, etc e tal. Homem ciumento. E qualquer tipo de violência físico, né? De maltrato, de ser, enfim, escroto com alguém, enfim. Meninas, red flag, sai bucor. Goste, não sei também para que os outros. Meninas, o episódio é capaz de dar 1 hora, hey, tudo vez que xinta nessa cadeira, nunca sabe se você tem 15 minutos ou se você tem 2 horas. Sendo que 15 minutos nunca acontece, né? Para uma não tá pensar assim. Talvez tenha alguns episódios que podem ser mais curtinhos. Que hoje que acontece. E gosto igual que chama habla. Vamos lá. Não sabem lista tudo o que é que fala, aí depois ainda passa um por um. Pai ausente, sem rumo na vida ou desempregado, mamãezado, homem com sonho de ser pai, inseguro, baixa autoestima, recém-separado, traumatizado, entre aspas, Peter Pan, é isso, um pouquinho ali. Certeza, mas se a arma cava, tá por cima. Então vamos lá. Acho que essa puxa inseguro com baixa autoestima, para morar em fala bocado de ciumento. Em Tati, mas que esses 3 lá estão andando junto. Para morar um homem ciumento, né? E controlador, nada mais é que um homem inseguro e com baixa autoestima. E um pouco que ligou naquela segunda parte de lista de red flag, que talvez está sendo uma coisa mais sutil, para morar às vezes é um homem sem autoestima assim. Ai, poxa, é para Mori nunca consideram a cabeça bonita e tal. É para Mori hoje em dia, quem só começa a estar treinando, só cuidar a cabeça. Muito específico, né, Carga? Se a menina acontece comigo, fala, nunca mais. Para Mori, lembra de mais um ali que Kirse na lista. Coitado Holândia. Que é homem que, ai, para Mori pobre de mim, para Mori em azeis maltratando, ai, para Mori isso que gostar de mim. Ai, para mim um homem super direto, boy probleminha. Ai, que isso, que aquilo, não sei o quê. E, ai, baixa autoestima. Ele é que me estifla, é que me se verbaliza. Ai, para mim tem autoestima baixo. E tem baixa autoestima, ponto. E aí, coisa que você faz naquele caso lá, você pega para aquele, né? ONG de macho, de ambira ser mãe, não, por, ai, instigou a querer fazer que ali para o melhora, a fazer que lá. Tem uns X meninos, né, que tá vendo isso na Insta, né? Ai, nós, mota falar, nós investem nos homens, vai pagar um curso, ONG de macho. E aí, calquinto é minha problemática de relacionar com alguém que tem baixa autoestima, independente de quem que for, até mesmo gosto de falar, até para mulheres ali, que são até mulheres que estão bem, que é lésbicas, mulheres que é bi, enfim. Para todo alguém. A hora que você relaciona com alguém que tem baixa autoestima e que é insegura, pergunta que você faz é a seguinte, se aquele alguém, ele tá achando se cabeça, que tem um valor, como que mim tem que tá é meio que assim, tipo, se você tá a cabeça, porque mim tem que tá é meio pisar por a cara, mas daí você tem empatia. Mano, não tem empatia, primeiro põe a cabeça, então se apanha as famílias, então apanha os amigos, enfim. E sabe, mas nós não tá falando tanto de autoestima, mas nunca tem aquele autoestima super inabalável, ninguém tá. Tem dias que tá, sei lá, eu nunca se direito, se sinto mim profissionalmente, tal, etc, tal. Só que
já decidi simplesmente, mas que ali para mim é um red flag, para mim, a mim que quer vencer, que ele é alguém que tem que também ficar convencido que ele é alguém que ele tem um valor, que ele quer em trabalho. É um trabalho que ele tem que estar fazendo para melhorar sua autoestima, ele tem que estar fazendo com quem? Com o terapeuta. Ele tem que estar desabafando com seus amigos. A minha casa divã, né? Minha casa bem, eu casa chinta no sofá, bem fala sobre seus dor comigo, para mim ajudar, para depois a hora que subir na vida, pela largar, para morrer tudo homem tá fazendo aquilo. Está apanhando tudo como seus coach inspiracional, como seus terapeuta, como seus personal trainer, o caralho a quatro, e na primeira oportunidade que está melhor, vou poder saber, mas que com boa que essa vai usufruir de todo o trabalho que vou fazer de graça. E às vezes até botar paga. Não sabe, mas não tá fazendo. Então, assim, a minha querer mais, perdi minha tempo com ele em si. Para morrer, minha está fazendo um trabalho na minha fudido, aí para tem que tava óbvio, ai, para morrer, que essa gente direito com a cabeça. Ou então, até 15 tempos atrás, eu falei assim, cara, estava super nervoso de concheu, para morrer, e falei, poxa, mamãe, que mulher bonita, super interessante de que para morrer, quer saber sair comigo? Eu sabia mesmo para casa, com qualquer coisa na cabeça, eu falei assim, caralho, é mesmo, não para morrer, quem sabe com ele? Para morrer, quem sabe com ele? Se ele me essa tá convencendo, gosta ele, mas ele tem um valor para ser comigo. A mim não, me criou um homem alário, seguro pra caralho, me criou um homem que tá batendo na peito pra perceber, mas ele mereceu, pra morrer ele só tá fazendo pra onde? Pra morrer ele é um homem que tá entrega, sei lá, integridade, dignidade, e que é bonito, que é estiloso. Você foi bonito padrão, você tá flaquinho, ele tá xinte direito com sua cabeça, pra morrer mim, você vai ficar seguro com o salário. Então, fala, poxa, que ele é um homem que não cresta de salário. Caso contrário, você também fica assim, filho, como é que isso acabou? Não sabemos fazer trabalho de ONG de novo. Nunca crê. Então, para mim, que ela é um red flag máximo. Isso me fala. Insegurança, ele tá chegando a um nível que homem tá começa a crepodou, para o brilho dixe, para ser brilho, arma sobre isso aí, para morrer. Ele é que tá conseguindo fazer melhor. Então, o máximo que tá conseguindo assim é poupa bobo xinte pior, que daí você fica talvez mais ou menos equilibrado. É raro, mas acontece com frequência. E aquele mesmo homem que tá chega assim, poxa, a coisa que mais gosta na boa, é boa inteligência, é boa beleza, é boa maneira de fala, não sei o quê. Daqui a pouco ela começa a minou, podou. Não, para morrer, você tá sendo muito agressiva. Ai, não, para morrer, aquele shortinho, ela está muito curto. Enfim, aí que ela tá fazendo um clique, tá bira, aquele ciúmes louco, tá bira, aquele controle, enfim. E meninas, esses episódios sentem uma hora. Então, assim, tá começa de uma coisa pequenote e tá bem para aquele grande. Pode que chega naquele mais extremo, pode que chega, mas mim, não sabemos pagar para hoje? Negativo. E, de novo, a mim que ser mais ONG de macho, coach de macho, eu tenho os problemas que nem me contamos, para não estar consciente, que quero saber os problemas, e a nós mulheres, uma coisa que não tem que estar larga dele, é de que mania de querer resolver a vida de homem, mas que não deixa para... Pode ser até próximo episódio, nós cobramos, próximo episódio, põe ali, deixa eu anota ali. 15 ONG de macho. Ok, chamei então para pai ausente e para sonho de ser pai. Vamos lá, que inclusive um sabe relacionar com aquele outro. Pai ausente, meninas, motivos óbvios. Se um homem que tá conseguindo ser pai, para na verdade pai ausente, mas pai ausente para mim é pai, né? É progenitor, pai biológico no máximo, buca se exerce paternidade. Então se um homem que tá exerce paternidade, que ele é um mínimo que tem que estar fazendo na vida, é boa obrigação, depois que já põe alguém no mundo, toma parte, faz parte, é que só paga aquele 15 conto de pensão, ainda tudo que reclama, mas a mulher só faz unha com aquele dinheiro, tipo, como se que ela fosse um grande dinheiro e tal. E também, muito além disso. Então, a mim, se um homem que se exerce por ser função, tem obrigação de fazer, então, assim, se você está cuidando de um filho, sabe cuidar de mim? Ou se mim quiser ter filho com bom dia, comigo isso acontece, né? Para morrer mãe de filho que é louca e que tá deixou o menino. Que ele é sua história que tá contando. Então, assim, red flag máximo, talvez própria era para um pouco de riba, junto com que é grave, mas que as outras não separa mais a questão de violência, ok? Sonho de ser pai, pegando muito, cá não é na Twitter esses dias. Mas aí, não tinha vontade de trazer ele para um fala de que lá. Então fastiu a hora que o homem tá chega assim, não, porque meu sonho é ser pai, meu sonho é ser pai de menina, ai que isso, que aquilo. Botar as pias a vida de aquele homem, mal ele tá conseguindo dar conta de ser cabeça, mal ele tá conseguindo ser responsável
para nascer relacionamento, que mais for filho. E é sempre que as lá que tá a boca para falar, mas tem sonho de ser pai. E que as que tá a boca para falar, mas tem sonho de ser pai, é que as primeiro que hora que vira pai, esta vira pai ausente. Então assim, a mim tão fastios. A hora que está vendo com aquele comércio lá, já anda fica assim, e é uma coisa sempre muito romantizado, como se, tipo, sabe, tem um boneca, que tem para pensar, mo que aquela coisa lá tá acontece, né? Temos na Insta, tem conta uma história que acontece comigo, depois que tinha entrado em colo de útero e tal, e na época eu ficava com alguém, e sabe, né, para tudo coisas que passa, que os dias mais difíceis, eu estava junto com ele, que inclusive, para mim foi difícil, ele lida, em alguns momentos, eu queria estar, sei lá, com alguém ainda podia chorar, eu e nunca tinha vontade para aquilo. Mas, depois de um tempo, eu bem falando, uma catarapa seguiva com relação, e que a flama, para morrer, nossa, bastante acessível, então era fora, o casal entendeva, ele tá falando, né? Basicamente, para morrer, ele queria ter filho, e tipo, você sabe, né, tudo que ele passa e tal. Então, assim, aquele sonho de ser pai ali, te resume tudo naquele que acontecido ali. E que foi para mim aquele que então fastiu. É que tipo só para mim ele, né, obviamente. Mas é justamente para mim estou a mulher simplesmente como fábrica, é um parásito de útero. A minha era coisa, era um parásito de útero que detalhe, não tem um útero ainda, então continua a ter um útero, mas é um útero que tem um colo de útero para sustentar aquele menino. Pode engravidar, pode ter uma gravidez natural, leva a gravidez até fim, tudo ok. Pode perder para não ter um colo de útero também. Então, não é ele que pega isso. É tipo, é que a minha se sabe se trar o útero, se catrar, está na cirurgia junto comigo. Que ela põe, não sei o que, porém, esse produto ali, esse produto dessa fábrica ali tem um defeito. Então, a mim, caso alguém investe nessa coisa que tem defeito, para não dizer, para não mim tem mais filho, não querer filho biológico, e as mulheres também dão trabalho para ter filho. Agora eu vou estar falando, mas Karen, aí nos escute coisa de ter filho, vou crescer mãe e tal. Nunca tive nenhum relacionamento oficializado. Então, já começa por aí. Primeiro ponto. Segundo ponto, é perguntar, Karen, vou crescer filho? Para morrer. Naquele momento, não respondeu, não. Cima, no dia de hoje, dia 30 de outubro de 2024, nunca crescer filho. Pode ser que um dia sabendo ter filho? Pode ser. É uma grande possibilidade. Mas a mim não tem liberdade para decidir que lá. E perguntando se quer ter filho dele, se quer ter filho qual? É que perguntando, não está respondendo se nunca quer ter filho com o bom, nunca está com filho. Dia que se resolve não ter filho, um sabe ter um filho biológico ou um criadota. Ainda quem tiver útero, não pode simplesmente falar um criadota, sei lá, não prefere adotar um menino que já está no mundo e tal do que tem de meu. Então, assim, é tantas camadas, mas simplesmente é pula tudo que as camadas ali para morrer, coisa que importa para ele é o fato de que aquele produto que tinha lá está com defeito e ele tem sonho de ser pai, independente de qualquer merda. Então, estou olhando de fato como um parásito de carne. Aquela carne pode ser para prazer, aquela carne pode ser para fazer, né, para fazer aquele sonho dar certo, né, para atingir um objetivo, ou sei lá, para cozer que aquele carne está servindo para mostrar para a família, né, mas tem alguém lá e tal, para mostrar para a grande família conservadora. Então, é isso. Conselho de Karen ali, nós fugi de homem se. Homem sem rumo na vida, ou que está desempregado, enfim, sem nada. Ainda naquele podcast ali de picolé de limão, teve um único episódio, era sobre uma menina que fica namora com um homem para 5 anos. Durante aqueles 5 anos, desde que cochei, o homem já era desempregado, e isso fica aqueles 5 anos inteiros, o homem sem arranjar trabalho. O nome desse episódio ali é Montanha, juro, Nhosobil. Também deixa tudo episódios ali para nós, indicação ali para nós. Cara, aí essas amigas na época falaram assim, eu me envolvi com ele, você é desempregado, coisa que você também sei com homem desempregado. Aí aquela apresentadora de podcast, que tinha uma Ideia Costa, acho que é isso. Ideia falou assim, hoje, já não sabe que ela tem opinião sobre envolver com homem desempregado. Que é mesmo opinião que me tem também. Alguém desempregado que tem que se criar relacionamento, para o que tem dinheiro para nos relacionar. Nós tem que entender, nós tem que para de pensar no relacionamento como uma coisa, para morrer amor é lindo, para morrer amor tá vence tudo, e não sei o que lá. Amor, chaflanhos,
é um pedaço na relação. Relação, mas se tem querência, né? Tem que ter vontade de fazer para dar certo, tem que ter responsabilidade, tem que ter respeito, reciprocidade, mas muita coisa. E dinheiro é um fator super importante no relacionamento. Cara, mas você tá falando assim, para morrer para homem sustentando. Olha, quem consegue ser homem para sustentar, olha, parabéns. Mas minha cara que ela quem você tá falando até no sentido de cada quem é com seu dinheiro e tal, de botar vida. Mas gosto ali, não está na fase adulto, é tudo alguém, é adulto, é funcional. E a partir do momento que você está com alguém, um date que nos vai, você está relacionando com alguém que tem um trabalho, quem que você vai pagar aquele date? Ok, aquele date ele vai conseguir pagar, mas e aquele próximo? E aquele próximo? E aquele outro? E aquele outro? Então assim, arranja com um homem sim, é uma grande chance de ter alguém encostar na vida. Pode ter empatia, de entender mas que alguém está passando por uma situação merda, ou de, poxa, essa tá espia que essa tá acha. Mas lembra coisa que falamos no início? Nunca tem que ser homem de macho, nunca tem que ser mãe de cada um. A mim que ela não sabe ter empatia, não sabe ter com os amigos, não sabe ter com o irmão, com a pai, com a cabeça, com a mãe, com as amigas. Nunca tem que ter com alguém que você tá com chegasse ali. Para uma hora que ele traz problema para a vida, que você tá cabo de com aquele alguém que tem a menor necessidade, E assim, antes de nós achar não é sobre parceria e tal, não sei o quê, é lógico que a hora que eu tenho relacionamento com alguém, para uma decide entrar numa relação, lembra-me que a sua amor que te sustenta, que tem né, os valores e respeito e parceria e não sei o quê. Então, lógico que pode acontecer de perder trabalho, ou de bobo perder trabalho, e não está apoio companheiro e tal. Cenário completamente diferente para morar alguém que já o conche. E já nós temos um relacionamento, já você sabe, mas talvez alguém está fazendo a mesma coisa para bom. Há dias alguém comentou lá na Insta que ela, né, contando história que passa com ela, e tal, minha namorada perde trabalho, não sei o quê. E, poxa, fica lá te apoiando, para não saber, mas se fosse o contrário, está fazendo o mesmo. Só que para não lembrar, é que para qualquer alguém que não tem que estar fazendo, para manter alguém que cata fica. Então, sabe direito, se o namorado que você te apoia, você está fazendo aquilo para bom. Você entende? Pô, a mídia não tá assim, poxa, nós estamos casados, literalmente nós prometemos estar com o companheiro no melhor e no pior. E também a Tati, mas tem que fica até fim, até para todo sempre, se coisa está malhado. Olha, o crepula de barco, caça tarapa boa, é uma realidade que o caça te enxerga, tudo certo, tudo alguém tem direito de ser, que ela está serve para tudo alguém. Então, assim, boca tem um plano de vida para o futuro, que estuda, que se coisa que quer fazer, sei que não tem mais tempo. Se mim decide não ter um relacionamento sério, é com alguém que sabe coisa que quer. Se vira para mim, sabe coisa que quer. Na verdade, no momento em que você se crê, é ter um relacionamento sério, mas também ninguém nunca pediu namoro, então nunca tem nenhum problema na vida. Continuando, homem mamãezado, que os homens que se faz nada, tudo coisa essas mães que tá fazendo, está corta os bifes, que sabe cozinha. Na verdade, por ter troca aquele para um adulto não funcional. Cadê hipótese? Cara, mas tu homem sim, mentira que nos conta, é que tu homem que sim. Então, mas é difícil de achar? Beleza, minha tem pressa, está tudo ok, mas minha sabe lisar roupa para homem, minha sabe cozinha para que cozinha. Pode ser que no nosso combinado, a minha cozinha tá lava louça, sei lá, mas ele tem que ser um adulto funcional, que passa fome. Então, ele tem que saber fazer o mínimo sim. Vontade um mico do caralho, ele tá falando, tem 30 anos, nunca sabe cozinhar, tá pedir comida. E se tem um cor de pedir comida? É dizer, que tem que estar fazendo para passar fome? Mentira. Buta sabe fazer tudo coisa, limpa chão. Se você gosta de buropa lisar, buta lisa buropa. E que ela quer dizer, para morrer, né? Às vezes o ministro leva um bocadinho ao pé da letra. Cara, e outra lisa blusa camisa de bom namorado. Lógico, sem problema nenhum, faz que ela 10 e 15 a fazer para morrer ele que se faz. Assim, para morrer, ele que sabe fazer, ou que tem que estar fazendo. Não, para obrigação não tá fazendo nada. Agora, pode fazer que ela de uma gentileza, tranquilo, problema nenhum. Pode cozinha, me gosta de cozinha, assim, fazer uma comidinha, sabe, tal. De novo, sem ser para obrigação. Então, minimamente, da espera ter um homem adulto funcional. Se nunca for, é caminho que sai não fazer nada. Homem, ainda naquele pegar ali de ser um adulto funcional, Peter Pan, homem beijo, homem grande, comportamento de homem menino, homem maturo, homem que, para morrer, super jovem, mancha tá sai, credo, homem que tá ficando na rua,
Sou na rua de sexta, todo dia tem que sair com amigo, tem que beber pra caralho, tem que tabar pra buar, te passar, uma banca dizer, homem que cata para na casa. Eu tenho ranço, tenho preconceito, nunca gosta. Acho fraco. Homem recém-separado, traumatizado. Mas que ele acha que é uma coisa assim, universal. Todo alguém sabe, mas cadê? Mas às vezes não tá acaba numa dessas. Ah, não, já criança paraba. E tal. Nívia me chama. Ah, de criança paraba. E não sei o que, ó. Minhas core. Minhas core, sempre não tá chamando nos vezes que tá na merda pra caralho. Deus me livre. Nunca mais. Enfim, e é isso. Acho que passa para que o principal, naquele que não tava, naquele que você tá falando ali, lembra de mais dois que põe ali, para pôr na post na Insta, esquerdo macho, por favor, e que tipo assim, menino, rapaz de esquerda, que tipo, ai, me é super progressista e tal, não sei o que, para morar, então respeita mulheres, ai, para morrer feminista e tal, ora quase pia porra nenhuma. Então, assim, me quis que tá com o comércio tio, eu só penso vender essas cabeças, tô fora. Homem biscoiteiro na Insta, não gosto. Homem com Instagram que tá seguindo só mulher, mas botou é uma coisa de amizade, você entende? Que tá seguindo só mulher pra ficar dando like, um mesmo bem na biquíni, não gosto, mas enfim. Quer dizer, nunca se elabora pra morrer, acho que está bem direto. E também, meninas, credo. Episódio fica gigante, mas é isso, né? Acho que tinha como falar rápido, que tinha como que passa para aquele ponto ali que cresce, né, abordar com mais calma e seria chata passar uma hora, mas como mim que te dita, não tive pena nem a cabeça, nem com a perna em não. Enfim, meninas, já nós sabe, nós curte, nós comenta, nós compartilha, nós manda para nós amigas, para nós amigos, nós compartilha no grupo, nós compartilha recortes na Insta, se você curte tal parte, você manda cheio de grava, marcando, e é isso. Beijo grande, até ele 2 semanas.